Taxa Selic caiu para 11,75%. Como ficam os investimentos de renda fixa, de renda variável? Aliás, vou explicar também, né, o que é renda fixa, o que é renda variável para quem está chegando aqui no canal. Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Bem, os investimentos basicamente são divididos em investimentos de renda fixa, onde a gente tem, por exemplo, poupança, que é o mais tradicional, vou falar mais sobre isso, né? Mas tem outros investimentos de renda fixa também. Temos CDB, LCI, LCA, debêntures, tesouro direto, né? Fundos de investimentos de renda fixa, CRICRA e assim por diante, tá? Então, os investimentos se dividem em renda fixa, principais deles, tá? Tirando ali a questão da poupança. Lembrando que esse é um conteúdo de educação financeira, tá? Não é indicação de investimentos. Os principais são CDB, Tesouro e, eventualmente, LCI e LCA. Esses são investimentos de renda fixa. E aí tem uma outra classificação, que são os investimentos de renda variável. O que é renda variável? Renda variável é uma série de investimentos, mas basicamente eu gosto de falar de duas classificações principais. As ações, que é onde você entra para comprar uma pequena ação, né, uma pequena parte de uma empresa. Então você compra uma ação, duas, três, para entender no mercado. Ah, vou comprar uma ação de uma siderúrgica, é título de exemplo, né? Então essa siderúrgica vai pagar lucro para os donos, para os acionistas. E se você tem uma ação, você também vai receber lucro. E também os fundos imobiliários. Então é importante a gente entender essa classificação dos investimentos. Bacana? Se ficar com dúvida, me fala aqui nos comentários. De novo, resumindo, se divide em renda fixa e renda variável, o mundo dos investimentos. Vamos falar de taxa Selic. O que é taxa Selic? Taxa Selic é a principal taxa da nossa economia. O Banco Central do Brasil se reúne 8 vezes por ano e definem a tal da taxa Selic, que é a principal taxa que baliza toda a economia do Brasil. Hoje, a taxa Selic decidida ontem começa a valer. Qual que é a taxa Selic agora? 11,75%. Nós tivemos uma queda na taxa Selic. A gente vai entender como que ficam os nossos investimentos, né, nessa realidade de uma nova taxa Selic. Primeiro, eu quero apresentar para você as previsões para 2024. Selic hoje está 11,75. 2024 deve cair mais ainda, deve cair para 9,25. Lá para o ano de 2025, a previsão é que a Selic caia para 8,5%. Agora é interessante a gente observar também, além da queda da taxa Selic, é a previsão de queda da inflação. O IPCA aqui, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, representa a inflação oficial, né, utilizada pelo Banco Central para balizar a taxa Selic. Então, previsão para 2024, inflação de 3,93%. Previsão para 2025, inflação de 3,5%. Né? Então, embora a taxa Selic está caindo, mas a inflação, pelo menos a perspectiva da inflação oficial, também está caindo. Ou seja, no final dessa coisa toda, o que acontece? Para quem tem dinheiro em poupança, para quem tem investimentos em renda fixa, né? Exemplo, poupança, CDB pós-fixado, né? Tesouro Selic, a tua rentabilidade está dando uma caidinha agora, né? Uma caidinha, uma pequena queda, eu quero dizer. Mas eu quero aprofundar esse tema com você. Então, quero colocar na tela aqui alguns pontos positivos da queda da taxa Selic e aí alguns pontos negativos da queda da taxa Selic. Dentre outros pontos positivos da queda, né, dessa redução da taxa Selic, estimular o crédito, esse é visto como um ponto positivo, né? Estimular a economia, esse para mim é o maior ponto positivo, né? Se a taxa Selic está baixa, a economia como um todo é estimulada. Isso significa que a economia fica mais aquecida. Isso significa que nós temos, por exemplo, mais empregos e mais oportunidades
no mercado de trabalho, mais oportunidades também para quem quer empreender. E a queda da taxa Selic incentiva os investimentos em ações. É isso que eu acabei de explicar. Ação significa, né, você investir no mercado de renda variável, significa você se tornar sócio de empresas. Alguns pontos negativos da queda da taxa Selic. A renda fixa, como eu já expliquei, fica menos atrativa. E, consequentemente, o aumento do endividamento do brasileiro. Já que nós estamos com uma taxa de juros menor, o que o brasileiro pensa, né? Já que os nossos bancos, eles têm muito dinheiro em caixa, essa é a realidade do Brasil, nossos bancos têm muito dinheiro em caixa, dada a falta de educação financeira do brasileiro, a culpa não é sua, tá? Mas nossos bancos têm muito dinheiro em caixa e eles estimulam, fazem propagandas, ó, vem cá, vou te dar uma forcinha. Forcinha nada, né? Vão emprestar o dinheiro para eles ganharem mais juros. Isso aumenta o endividamento do brasileiro. E aí, qual que é a situação do Brasil? Bem, 99% dos aposentados não podem parar de trabalhar. Olha só que absurdo. Só 1% consegue viver com os seus próprios recursos. Ah, tem um dado adicional aqui, antes de eu falar desse, que é o seguinte: pesquisas indicam que só 10% da população guarda dinheiro ou investe dinheiro ou pensa em guardar dinheiro para aposentadoria. Ah, mas é que o Brasil é um país pobre. Não, só 10% pensa que um dia vai estar velho e não vai poder depender do governo, mas sim dos seus próprios investimentos. É um percentual muito pequeno, tá? Próximo dado que eu trouxe aqui para você é que a maior parte da população brasileira está endividada, ou seja, 80% dos brasileiros estão endividados. E dentro desse cenário, olhando para os investimentos, só 2,4% de brasileiros investem no Tesouro Direto e só 17,6 milhões investem em renda variável. E o último dado, mas não menos importante, o Brasil tem quase 1 trilhão em caderneta de poupança. Né? O último relatório do Banco Central, trouxe aqui para você, o Brasil tem 963 bilhões de reais em caderneta de poupança. Qual que é o grande problema desse 963 bilhões de reais em caderneta de poupança? É, de novo, falta de educação financeira e esse dinheiro, esse quase 1 trilhão em poupança, remunera abaixo da taxa Selic. O que esses dados mostram para mim? 17 milhões de brasileiros investindo em renda variável. Quer dizer, o pessoal tentando fazer um dinheiro no mercado mais arriscado. Só 2,4 milhões investindo em tesouro. Ou seja, mais gente arriscando dinheiro, achando que esse é o caminho. E a forma que eu ensino no método aqui para vocês, né, tanto os meus alunos como aqui, todo esse conteúdo gratuito não é, tá? Não é se arriscar primeiro. É primeiro tomar os investimentos mais seguros e se arriscar conforme o teu conhecimento. Mas não é com um cursinho, um videozinho qualquer. Conhecimento sobre dinheiro, finanças, investimentos, negócio, multiplicar o dinheiro, manter ele em segurança, ele vem passinho, passinho. Ele vem aos poucos. E aí, não vou nem falar sobre a questão da poupança, que é o que é incentivado pelo governo. Desde 1861, parece que o brasileiro já nasce com um chipzinho, né? Ah, um dia eu vou investir, vou guardar um dinheiro na poupança. Resumo da ópera. Vale a pena investir? Claro que vale, né? Você não quer fazer parte desse 99% das pessoas que se aposentam e depende do INSS, né? Ou seja, só 1% tem recursos próprios para sobreviver, né, com seus investimentos. 99% dos brasileiros precisa continuar trabalhando quando se aposenta, sendo que ele teve toda uma vida, de novo, a culpa não é sua, a culpa é do sistema, mas teve toda uma vida para se programar e se aposentar até bem antes do período aí de 50, 60, 70, né, anos aí para aposentadoria. Daqui a pouco vai ser 80, 90. Reserva de emergência, né, que eu chamo lá para os meus alunos de reserva de prosperidade financeira, mas aqui amplamente o pessoal chama de reserva de emergência.
Eu gosto também de chamar aí de reserva da felicidade, né? Reserva de segurança, aquele dinheiro que você guarda. Esse dinheiro é na renda fixa, tá? A minha eu faço em Tesouro Selic. A grande maioria faz, infelizmente, ainda em poupança. Parabéns se você faz em poupança, mas dá para aprender os próximos passos, né? Por quê? De novo, poupança vai remunerar abaixo da taxa Selic, Tesouro Selic remunera igual taxa Selic, né? CDB também, que rende 100% do CDI, também remunera igual taxa Selic. Eu, Maicon, a decisão é sua, mas eu, que já invisto há mais de 20 anos, continuo investindo em renda fixa e em renda variável, priorizando a segurança e a rentabilidade vem como consequência. Quais suas impressões sobre a situação econômica, né, do Brasil e sobre a nova taxa Selic? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Venha fazer parte do nosso grupo de investidores conservadores. A participação é gratuita. Basta você tocar no link que está na descrição deste vídeo.